Você quer ser curado? Ou melhor, ser usado para curar outras pessoas? Se eu te disser que Deus pode te usar para curar outras pessoas e Deus quer fazer isso. Vamos lá, antes de tudo, vamos entender algumas coisas aqui. Eu trouxe a minha Bíblia, mas vai dar para ler só o primeiro versículo, o resto eu anotei aqui no celular que vai ficar mais fácil. O primeiro, Deus quer curar, é da vontade de Deus. Como então, Davi, que isso funciona? Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3, diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, o Filho é a imagem e a semelhança de Deus, a expressão exata. Tudo aquilo que o Filho fazia revelava o Pai. Tudo que o Filho queria, esse era aquilo que era a vontade do Pai. Então, nós podemos tomar por base de que todas as coisas que Jesus fez demonstravam a vontade de Deus aqui na terra. Em Mateus 8, do versículo 2 ao 3, também diz: um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Presta atenção no que ele falou. Jesus então estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. Ele foi purificado da lepra. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Deus quer curar. Se Jesus queria curar e Ele é a expressão exata de quem Deus é, então Deus quer que você seja curado. O ponto 2, os milagres não cessaram. Olha aquilo que diz em Mateus 10, versículo 7. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Faz parte da vida de um cristão curar, faz parte da vida de um cristão o pregar o evangelho, anunciar que o reino dos céus está próximo. Essa não era uma comissão apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que se dizem cristãos e seguem a Jesus. Isso não foi algo que aconteceu há anos atrás, mas algo que constantemente tem acontecido. Nós temos vários episódios aqui na nossa igreja, no meio de eventos, pessoas serem curadas. Há pouco tempo atrás a gente teve uns 6 horas de louvor e adoração, uma menina que estava com uma tala no pé, nós oramos, ela levantou a tala, foi curada. Isso aconteceu num culto de domingo, uma das nossas amigas, ela foi lá e viu a pessoa com a perna quebrada, orou, pediu para ela levantar da cadeira de rodas, tirou a tala, levou até lá na frente do púlpito e ela foi totalmente curada. Eu mesmo, na semana passada, tinha um amigo nosso que estava visitando o Guto, está assistindo, um abraço para você, irmão. Ele estava com tendinite e acho que 30% de cartilagem no joelho. Falou que quando ele pegava muito peso, isso doía demais e ele sentia o joelho dele. Falei, mano, você tá sentindo dor agora? Ele falou, não, agora não, mas se eu pegar peso, eu vou sentir. Falei, então tá bom, vamos lá. Nós oramos e aí eu falei, mano, e aí? Ele, não sinto nada diferente, mas se eu pegasse peso, eu sentiria. Eu olhei pro lado, não vi nada, eu falei, mano, consegue me carregar? Ele falou, mano, é muito peso. Eu falei, não, ia doer o joelho? Ele falou, mano, acho que vai doer tudo. Eu falei, não, vamos lá, vamos testar então. Aí eu pulei em cima dele, ele falou, mano, meu Deus do céu, tá muito pesado, mas não tá doendo o joelho. Aí eu saí, ele falou, mano, doeu a coluna, doeu os braços, doeu tudo, mas o joelho não doeu nada. Falei, mano, é isso, Jesus te curou, mano. Acabou o problema com tendinite, acabou o problema com a falta no joelho e ele estava totalmente curado. Então os milagres são sim para os dias de hoje, Jesus quer te usar para isso. Terceiro ponto, você não faz nada, Jesus já fez. É ilusão achar que nós curamos, que eu sou ungido, que você é ungido. Não, o ungido um dia morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se a gente for olhar em Isaías 53, ele diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Um pouco mais para frente diz: foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos libertos do pecado e junto com isso nós também fomos curados por Jesus. Agora então, beleza, Davi,
Como então orar? Eu vou te dar 5 passos aqui do que você tem que fazer quando você for orar. A primeira coisa, seja respeitoso, pergunte. Não seja um louco fanático. Tudo bem você ser louco fanático e quer ver as pessoas sendo curadas, mas cuidado. Seja respeitoso, pergunte para pessoas. Já teve muitas pessoas na rua que eu fui perguntar, eu conversando com a pessoa, achei que eu tava, nossa, super amigo daquele cara, e aí eu, mano, posso orar por você e tal? Ele, não. Tudo bem, fechou, pronto. Então, acabou, eu não vou orar e acabou, pronto, próximo. Continuei conversando com ele, continuei falando sobre Jesus, mas muitas vezes as pessoas não vão estar acostumadas. Então, primeiro, seja respeitoso, pergunte. No meio da conversa, você vai dizer, eu posso orar por você? Segundo, você não é o Cristo, você está aprendendo a ouvir a voz dele e andar como ele. Então, isso é algo que a gente sempre fala para o nosso time profético aqui. Jamais, jamais, em circunstância alguma, chegue em alguém e fala, Deus manda te dizer, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, misericórdia. No Antigo Testamento existia o Espírito que pairava sobre um profeta. Agora no Novo Testamento o Espírito foi dividido entre nós. Todos nós carregamos uma porção dos céus. Então você não é aquele o ungido. O ungido um dia foi Jesus. Você é alguém que carrega o Espírito Santo e você tem aprendido a ouvir a voz de Deus. Então chegue na pessoa e fale, tudo bem? Eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus e andar como Jesus andou. E eu acredito que você pode ser curado. Posso orar por você? Pronto. Você tira esse peso, essa responsabilidade de você e coloca sobre Jesus, que morreu um dia na cruz. E aí não tem erro. Terceiro, não feche os olhos. Meu Deus do céu, principalmente em ambientes abertos. Se você vai orar por alguém na rua, não feche os seus olhos. Encosta na mão na pessoa, pede se você pode encostar a mão nela e mantenha os seus olhos abertos. Se aquele cara resolve, é um truque, é um golpe, vão te roubar ali, ou o cara cai pra trás, ou sei lá o que pode acontecer, mantenha os seus olhos abertos, atentos. Não são os olhos fechados que vão fazer a pessoa ser mais curada ou menos curada. Quarto ponto, seja simples e objetivo, não precisa mistificar. Repetindo, Jesus já morreu para nos libertar do pecado, então você não precisa isso e aquilo e fazer uma oração de 10 horas e tudo mais. Não, seja simples, seja objetivo. Jesus já fez o trabalho. E o quinto e último ponto, esteja atento ao Espírito Santo. Preste atenção naquilo que ele está te direcionando para fazer. Tá bom, de forma prática aqui então, como nós vamos orar por cura? Existe um modelo de 5 passos do Randy Clark que ele usa para poder curar pessoas e ele ora e ensina essas pessoas no treinamento profético. Eu adaptei isso um pouco para nossa realidade aqui e eu montei 5 passos que eu uso na maioria das vezes e ensino o nosso time profético aqui e sempre tem dado certo. Vamos lá. O primeiro é a entrevista. Você vai perguntar para a pessoa, oi, tudo bem? E aí no meio da conversa, você vai perguntar de 0 a 10, quanto é essa dor agora? Aí tem alguns que vão falar 2, 10, 12, 1000... Beleza, tranquilo. Então, você vai perguntar aonde é a dor, como começou, como surgiu, faz uma entrevista para você entender exatamente aonde é a dor, como ela surgiu, desde quanto tempo está lá. Isso tudo vai te trazendo informações para que você possa entrar no passo 2. Selecione a sua oração. Às vezes vai ser uma oração que você vai ter que expulsar um demônio da pessoa e ela for curada, como já aconteceu aqui. Às vezes é uma oração que você só vai ter que declarar vida sobre essa pessoa. Às vezes é uma oração que você vai ter que declarar e expulsar, você vai ter que falar diretamente com aquela enfermidade. Então esteja atento ao Espírito Santo e selecione a sua oração. Depois você vai orar e você vai ser muito prático nessa oração. Você vai dizer, Espírito Santo, nós primeiro começamos agradecendo, obrigado pela vida da pessoa, você agradece pela vida dela. E aí depois você segue, nós oramos e sabemos que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e é da tua vontade que ela seja curada. Então, Espírito Santo, nós declaramos e liberamos cura sobre a vida dessa pessoa. E aí no final você já também fala, e nós agradecemos por aquilo que o Senhor já fez. Depois de fazer essa oração, você vai para o terceiro passo, que é uma reentrevista. Você vai perguntar agora, de 0 a 10, qual que é o nível da sua dor? Na maioria das vezes a pessoa vai virar e falar 0, acabou, tô zerado. E aí você vai ter que fazer o teste. Se a pessoa falar, eu tô zerado, não tô sentindo nenhuma dor, e você fala, e aí, posso testar? Muitas vezes as pessoas são curadas na hora do teste. Elas estavam até falando que não tinha nada, mas são curadas na hora do teste. Se necessário, ore mais uma vez. Não tem problema. Já teve situações aqui que a gente foi orando pela pessoa e ela foi curada na 5ª vez que a gente orou. Isso faz parte do processo. Vai crescendo fé no ambiente. Quarto passo,
Depois que tudo isso acabar, você vai agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. E por último, quinto, enviar essa pessoa. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então envie ela e diga, vai e conte a todos aquilo que aconteceu. Vai e ore pelos enfermos, expulse demônios. Seja Jesus na vida da próxima pessoa que você vai encontrar. Meu amigo, Deus abençoe muito a sua vida.